lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Muito boa noite para você conectado conosco na conexão com a palavra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que já está por aqui. Eu estou vendo já a movimentação de algumas pessoas que já estão aparecendo por aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda para a nossa live Conexão com a Palavra, hoje celebrando o Dia da Bíblia. Preparamos uma noite muito agradável, muito especial para você refletir conosco sobre o Novo Testamento. Na quarta-feira passada a gente conversou sobre o Primeiro Testamento e agora com um convidado especial que já a gente vai anunciar, aproveitar, ele já está aqui no nosso espaço, já a gente vai acolher juntos com você, o nosso convidado de hoje. A gente vai conversar sobre o Novo Testamento, só que a gente quer dar um tempinho para você compartilhar, anunciar, fazer barulho aí pelas suas mídias, suas redes sociais, os seus status, compartilhar à vontade. Marca alguém aqui na barra dos comentários no Facebook, avisa o povo, avisa a turma que a gente já começou a nossa live nesta noite aqui na área pastoral São Simão Pedro. Vocês não vão poder ver, mas... Oi? Ah, claro, a gente vai divulgar, tem sorteio, tem sorteio hoje também. Olha, não vai dar para ver, mas nós temos aqui a presença de algumas lideranças das nossas SEBs. Sabe por quê? Porque quarta-feira, tradicionalmente, na nossa área pastoral e em muitas comunidades aqui na nossa arquidiocese, é dia de encontro, de reunião das SEBs, nas casas, nas residências. Como não é possível ainda, por conta das circunstâncias que a gente está vivendo, hoje nós não quisemos abrir mão de festejar o que aqui na área de São Simão Pedro, tradicionalmente a gente chama de Assembleia da Primavera. O que é isso? Já de cara eu já começo falando para você o que significa isso. Na nossa live de hoje nós queremos fazer menção, homenagear as comunidades eclesiais de base que formam e animam a vida eclesial da nossa área pastoral São Simão Pedro. São 5 SEBs, já a gente vai falar sobre cada uma delas, já inclusive ao longo da nossa live nós vamos ter espaço para falar com algumas pessoas que estão aqui, algumas lideranças que você vai conhecer, que representam essas nossas 5 comunidades eclesiais aqui da área pastoral São Simão Pedro. Festejamos com as SEBs a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é exatamente o centro, o núcleo, a fonte, o alimento, a espiritualidade e a mística das comunidades eclesiais que se reúnem ao redor da palavra de Deus. Hoje é dia de São Jerônimo, o primeiro grande tradutor da Sagrada Escritura, passou 20 anos traduzindo. Hoje, inclusive, eu vi uma frase no Facebook, um meme, dizendo assim: São Jerônimo passou 20 anos traduzindo a Bíblia, não foi para você deixar a Bíblia aberta, pegando poeira em casa, não. É para ser usada, é para ser vivida, praticada. Então, hoje a gente celebra a memória desse grande santo. Com as SEBs, com a presença do nosso convidado, com você aqui, a gente quer festejar, celebrar a palavra do Senhor, falando hoje sobre o Novo Testamento. Por isso a gente vai de música agora, para ainda aquecer os nossos corações ainda mais. Quero agradecer mais uma vez a presença do Marcos Abraão, da Zuleide Souza e do nosso músico Jeremias, que estão por aqui para embalar, para embelezar com música que fala da nossa vida cristã, com música que celebra a palavra de Deus e entoa a palavra do Senhor. Músicas que a gente conhece das histórias das nossas comunidades eclesiais, músicas que cantam a animação bíblico-catequética no Brasil e aqui na nossa região amazônica. Então, com vocês, mais uma vez, o Marcos
Abraão e a dona Zuleide. Quero cumprimentar vocês. Boa noite, Marcos, Abraão. Boa noite, Zuleide. Boa noite, Augusto. Boa noite ao seminarista. Saudar todas as nossas lideranças e o pessoal Pascon também aqui. Maravilha! Vamos ouvir, vamos participar. Compartilha, interaja conosco. Abre, Senhor, nossos lábios, para que nossa boca te cante eternamente os teus louvores, em tons e acordes vibrantes. Tu és, Senhor, o caminho que os nossos passos conduz. Queremos que a tua palavra nas trevas pra nós seja luz. Abre, Senhor, nossos lábios, pra que nossa boca te cante eternamente os teus louvores, em tons e acordes vibrantes. Tu és, Senhor, a verdade, em quem professamos a crença. Queremos que a tua palavra, do teu grande amor nos convença. Abre, Senhor, nossos lábios, para que nossa boca te cante eternamente os teus louvores, em tons e acordes vibrantes. É isso aí, em tons e acordes vibrantes, cantando a beleza da Santa Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu já cumprimento por aqui a Conce Carneiro, a minha amiga Simone Valente, a Paróquia do Rosário, que maravilha, a Paróquia do Rosário está aqui conosco. Aliás, na quarta-feira passada a gente tinha presença, eu acabei nem divulgando, mas quem sabe eles não aparecem por aí de novo, né? Tinha gente do Mato Grosso, tinha gente do Nordeste acompanhando. Então a vontade é que dá de falar é que a gente está ao vivo para o Brasil e para o mundo pelas ondas da internet. Que maravilha, Deus abençoe a internet, quem criou a internet, porque hoje para nós, ainda mais nesses contextos, ela é fundamental. E esse cara que está aqui comigo hoje sabe tudo de mídia, sabe tudo de comunicação, e a gente vai falar também na Bíblia, do Novo Testamento, nessa perspectiva da comunicação que Deus se faz o tempo todo com o seu povo. Mas antes da gente apresentar aqui o nosso convidado de hoje, eu quero lembrar para você, a equipe vai colocar aí na nossa barra de comentários o número da área pastoral São Simão Pedro para você concorrer a uma Bíblia edição pastoral. No final da nossa live a gente vai fazer esse sorteio. Eu separei aqui o número, eu até perdi já. O número da nossa área pastoral é um número novo. A gente já aproveita para divulgar o número da área pastoral, nossa conta no WhatsApp. Você está com algum problema, está com alguma dúvida, quer acessar alguma informação urgente, importante, ou quer ter aí, claro, na sua agenda o contato da área pastoral, anote aí. Área Pastoral São Simão Pedro, o número é 99227 8927. 99227 8927. É o número do WhatsApp da área pastoral. Você faz o seguinte, registra a sua participação nesse número, que a nossa equipe vai colocar aí na barra dos comentários, o nome e sobrenome e a paróquia, a área pastoral, o bairro, a comunidade de onde você está assistindo a nossa live, para você concorrer ao sorteio da Bíblia edição pastoral. Já eu mostro aqui para você. Muito bem, eu começo então dando minhas boas-vindas, toda a nossa comunidade que está aqui. Como eu falei, você não pode ver, mas tem algumas lideranças aqui na nossa assembleia, na nossa plateia, digamos assim, da nossa live de hoje. Nós acolhemos com alegria, as SEBs da nossa área pastoral acolhem com alegria o seminarista Rafael Felipe, da Arquidiocese de Aparecida, São Paulo. Sim, lá do Santuário Nacional. A gente está começando o mês de Nossa Senhora Aparecida, né? Despedindo setembro e acolhendo outubro. Ele vem dessa terra abençoada, para essa terra que é abençoada, fazendo o seu estágio pastoral. Mas olha, o seminarista Rafael, ele é de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Guaratinguetá é a terra do Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, nascido no Brasil.
O Rafael ingressou no Seminário Arquidiocesano de Aparecida com 17 anos, em fevereiro de 2012. Graduado em Filosofia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, em Lorena, no estado de São Paulo. Graduado em Teologia pela Faculdade Deoniana, em Taubaté, São Paulo. Atuou na rede Frei Galvão de Comunicação, na área de entrevistas e reportagens, ancorando também o programa Direto do Santuário, em época de festas do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Com a alegria que a gente recebe o seminarista Rafael, e eu conosco, uma salva de palmas ao nosso irmão. Seja bem-vindo, Rafa, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite aos nossos músicos, a galera da Pascom que está transmitindo para nós, fazendo com que chegue até você que está em casa essa nossa celebração de hoje, e a todos os nossos membros aqui da área pastoral, representando a SEBS, aqui da área pastoral São Simão Pedro de Santarém. A alegria também é minha de poder estar aqui, Luiz, Diácono Luiz, ao seu convite, que conheço desde os tempos de seminarista da teologia, quando estava começando, quando a gente esteve aqui pela primeira vez, com o nosso seminário em missão no ano de 2016, há 4 anos atrás. É uma alegria então ser convidado por você para estar aqui hoje nessa grande área de atuação pastoral. E olha, Rafa, eu vou te chamar assim, pode? Pode. Aqui a gente já se conhece já há um tempo. O Rafa é um grande amigo, um querido irmão nosso aqui. Uma pena que não dá para deixar ele encardinado aqui na nossa arquidiocese. Ele já vai falar onde ele está fazendo o estágio pastoral. Mas olha, Rafael, quem acolhe você é a SEB Boa Esperança. Cadê o povo? Quem está aqui na nossa Assembleia da SEB Boa Esperança, dá um gritinho aí. A SEB Boa Esperança, a SEB Quixadá, Unidos em Cristo, a SEB Mensageiros de Cristo, a SEB Nova Esperança e Caminhando... Cadê Nova Esperança? E a SEB Caminhando com Cristo. Que maravilha. Gente, vocês estão percebendo que a gente está chique demais? Como é que fala lá no sul, né? Chique no último. Olha como é que está o nosso ambiente. Você parou para perceber? Está um pouquinho diferente da quarta-feira passada, exatamente porque a gente está colocando aqui na ornamentação, embelezando a ornamentação e aqui a palavra de Deus, os estandartes das nossas SEBs. Ali está a SEB Mensageiro de Cristo, aqui da SEB Nova Esperança, esse aqui é da SEB Caminhando com Cristo, né? SEB Unidos em Cristo, a famosa SEB Quixadá, e a SEB Boa Esperança, todos aqui representados. Uma salva de palmas para os nossos estandartes. São exatamente símbolos das características de cada SEB nossa. Muito bem, Rafa, nós trouxemos aqui, meu irmão, para falarmos do Novo Testamento. Deixa eu me organizar aqui com a papelada, que eu estou meio nervoso também. Cadê? Está aqui. Muito bem, Rafa. O Novo Testamento, ele, como a gente sabe, tem muito ainda mais a ver com a história das nossas comunidades, com o nosso cristianismo. E a gente vai entender isso ao longo da nossa conversa. Mas eu queria começar perguntando, Rafa, o que é o Novo Testamento? Por que esse nome Testamento? O que significa isso? Diácono Luiz, vou chamar de Luiz então ao longo do percurso da noite, né, porque a gente já é amigo de longa data. Então, Luiz, o Novo Testamento, assim como toda a Sagrada Escritura, ela é experiência de Deus, histórias de vida de um povo, histórias de vida de comunidades, experiências das comunidades em relação a Jesus. O que a gente tem que guardar no nosso coração é que Jesus nada escreveu ao longo dos seus 33 anos de vida. Jesus viveu o projeto de amor do Pai, e essa vivência do projeto de amor do Pai foi sendo relatada pelas pessoas, pelas comunidades, como vocês que estão aqui hoje, não é? E estão nos vendo o pároco de vocês, o vigário de vocês. Então, as comunidades viram Jesus, o que Jesus fez como enviado de Deus, a transformação dele para a comunidade, e elas escreveram aquilo que elas viram, aquilo que elas experienciavam, aquilo que elas celebravam acerca de Jesus. Então, quando nós falamos de Bíblia, nós falamos de um livro de experiência, de histórias inspiradas pelo Espírito Santo.
E o Novo Testamento é justamente isso, né? A palavra testamento tem a ver com aquilo que a gente lembra quando alguém, antes de partir desta para melhor, deixa um escrito para alguém, deixa um testamento para alguém, e aquela pessoa que consta no testamento, ela herda aquilo da outra pessoa que viveu e já partiu dessa para melhor, né? Então ela diz assim: deixo isso para os meus filhos, deixo isso para o meu neto, né? Então deixa algo por herança. Testamento vem justamente dessa ideia. É aquilo que Deus nos deixa enquanto herança, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que vocês já viram na semana passada, já foi partilhado aqui, é tudo aquilo que antecede Jesus. O Novo Testamento é aquilo que é já acontecido na experiência com Jesus. É isso que eu ia te perguntar agora, por causa do termo novo, né? A expressão novo. A gente tem culturalmente, às vezes, formulações assim, muito rápidas sobre algumas expressões. Por exemplo, Novo Testamento quer dizer que o velho está ultrapassado, que não presta mais, que é uma ruptura, ou qual é o significado de dizer Novo Testamento? Muita gente, Luiz, fala, alguns estudiosos, teólogos falam, né? Os mais antigos, inclusive, falam Primeiro Testamento, Segundo Testamento, né? Chamam o Antigo de Velho Testamento, mas não porque está ultrapassado o Velho Testamento, muito pelo contrário, porque se o Antigo Testamento não tivesse a sua preciosidade para nós, para as nossas comunidades, ele nem era inspirado e nem estava na Sagrada, nem estaria na Sagrada Escritura que a gente reza. Ele é fundamentalmente importante para a gente conhecer o Novo Testamento. Então por que a gente fala de Novo Testamento? Porque o Novo Testamento, como o próprio nome diz, ele traz para nós uma novidade, né? E quem é essa novidade do Novo Testamento? Essa novidade do Novo Testamento é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então ele para nós é a razão da nossa fé, é o fundamento da nossa esperança, é a boa notícia, a boa nova, a novidade, o Novo Testamento que vem como a nova aliança para nós. Eu estava lembrando exatamente desse termo, Rafael, antiga aliança e nova aliança. A gente conversava na quarta-feira passada que me parece ainda mais apropriado falar de aliança, né? Nova aliança, antiga aliança, porque dá a entender eu acho que com mais exatidão, com mais sentido bíblico, que o Novo Testamento ele não é uma ruptura, mas é uma continuidade, né? Que Jesus ele é a plenitude da revelação, que no Antigo Testamento tudo que o Antigo Testamento, claro, não absolutizando assim, dizendo tudo, né? Mas os sinais do Antigo Testamento, a caminhada do povo do Antigo Testamento eram, um palavrão que eu vi na teologia, sinais assim prefigurativos, em outras palavras, eram preparativos para essa nova aliança que em Jesus é a revelação total do Pai, não é verdade? Com certeza, diácono. E é bonito quando a gente olha realmente para a questão da aliança, né? Porque a gente vê que Deus, ele nos acompanha do Antigo ao Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, né? Quando você que é casado, diácono, que já tem aí em mãos, o seminarista que já coloca um anel simbolizando a aliança, do meu ainda, né? Eu ainda vou atrás do meu. Olha, quem quiser dar um anel aí para oferecer um anel de presente para a ordenação sacerdotal que está chegando, fica a dica, eu estou sem. Isso ajuda muito, né? Isso é aliança. Mas a gente tem uma aliança, significa o quê? Significa um pacto, né? Então quando a gente atribui o Antigo Testamento, a primeira aliança, Novo Testamento, a segunda aliança, a gente mostra que Deus se alia ao seu povo, porque Deus é parceiro, que Deus é presente na nossa história, né? Ele é presente pela palavra nas nossas vidas. Então é inspirador a gente pensar no Novo Testamento como a segunda e eterna aliança. Mas segunda por quê? Porque a primeira não deu certo, né? Não, muito pelo contrário, porque é a segunda que vem para se estabelecer e se fixar no coração da nossa humanidade. Nós temos inclusive na liturgia quando eu me refiro à liturgia,
É a celebração do mistério pascal de Cristo, na Santa Missa, na celebração da palavra e também na celebração dos sacramentos. E também todas as vezes que as nossas sebes fazem a experiência de reunir-se em torno da palavra que fundamenta e ilumina a conduta. Nós temos nesses momentos, sobretudo a liturgia, exatamente isso que você está dizendo. A liturgia comunica essa continuidade entre Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança. Por exemplo, as primeiras leituras, com exceção do tempo pascal, no tempo comum, por exemplo, a maioria das primeiras leituras são do Antigo Testamento, não é? E aí vem o Salmo de resposta. No domingo a gente tem a segunda leitura, né? Não fosse assim, desde lá das primeiras comunidades cristãs, as comunidades teriam suprimido o Antigo Testamento se ele fosse ultrapassado, né? Então a própria liturgia, ela comunica que Antigo e Novo Testamento falam de uma realidade, uma pré-aliança que anuncia a nova aliança, né? Ou eu estou equivocado, Rafa? Não, jamais, né? Muito pelo contrário, né? E esse mistério celebrativo, ele mostra que Deus atua na história. A nossa liturgia, ela mostra isso, né? A nossa liturgia, ela é um memorial da salvação. Por que primeiro testamento? Porque Deus se escolheu, se fez de um povo por primeiro. Ele se manifestou primeiro para um povo, para mostrar para aquele povo a nova e eterna aliança que viria com o Messias, que a gente vê agora no Novo Testamento. Então é isso que a liturgia comunica, né? A liturgia comunica para nós o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, a primeira aliança, Deus se manifestando por primeiro na história, num povo, se enraizando num povo. A gente pode até, eu vou até criar um termo aqui, né? Catequizando primeiro esse povo, por primeiro esse povo, né? E mostrando para nós com essa catequese como que a gente teria que viver a partir do momento que a gente faz um encontro com essa pessoa que a gente vai ver agora no Novo Testamento. Sobretudo a proposta da iniciação à vida cristã, né, que evidencia ainda mais essa realidade. Olha, quero lembrar você, a Luana aqui está me lembrando exatamente isso. O papo está tão bom que não dá para tirar o olhar do Rafael. Quero lembrar você e vocês aqui também que estão aqui nos acompanhando ao vivo, aqui na nossa igreja de São Pedro, no bairro da Esperança, aqui na Rua Boa Esperança, essa aqui é Piquiatuba, né? Eu sempre erro. Nós estamos aqui no bairro da Esperança, em Santarém, são 20 horas e 25 minutos, e eu quero lembrar você nesse momento que você pode fazer perguntas à vontade, que o nosso seminarista Rafael está à disposição para a gente construir e conversar sobre a sua questão. Por exemplo, a Simone Valente, que está sempre conosco, né? Não, o Idaelson Campos, meu amigo, que bom ter você por aqui, seja bem-vindo. A Jamile Pontes está por aqui, a Jamile, que é catequista que as mensagens foram embora. Catequista da pré-catequese e crismã daqui da nossa área pastoral. Jamile, bom ter você por aqui. Eu também aproveito para dar um cumprimento particular e carinhoso aos nossos catequistas, porque essa live, Rafael, é uma iniciativa da coordenação da equipe de animação catequética aqui da nossa área pastoral, os nossos catequistas. Quero saudar os nossos crismandos da catequese com os adultos e os crismandos jovens que estão nos acompanhando também agora. Sejam bem-vindos. Essa live é de uma maneira especial também preparada para você catequizando. E um abraço carinhoso aos nossos catequistas. A Simone está perguntando o seguinte: então, eu poderia dizer neste contexto que o Novo Testamento seria Deus deixando o seu Filho Jesus e sua vida tão cheia de ensinamentos como uma nova herança? É o que a Simone pergunta aqui para você, Rafa. Você repete a pergunta, por favor? Assim, então, diante do que a gente está debatendo aqui, né? Eu poderia dizer neste contexto que o Novo Testamento seria Deus deixando o seu Filho Jesus e sua vida tão cheia de ensinamentos como uma nova herança? Podemos dizer que Deus deixa Jesus para nós como herança, né? O Antigo Testamento, ele nos prepara para recebermos algo que vem de Deus, algo bom que vem de Deus. Por quê? Porque no Antigo Testamento, como é que é o nome dela? Simone Valente. Simone, no Antigo Testamento o povo sofria muito, o povo era muito oprimido. Mulheres, aonde que a gente encontra mulheres na sociedade? De jeito nenhum, nem nome de mulheres na Bíblia até a gente percebe, né?
Coitado então das nossas crianças, né? Coitado do povo de Deus. O povo, tanto é que o povo gritava por Goel, né? O Deus Redentor, que a gente vai ver no Antigo Testamento. O povo gritava por libertação. Deus, em sua grandiosa misericórdia, acompanhando o seu povo, não desanimando o seu povo, Ele olha com carinho para a humanidade e nos deixa um presente. Esse presente, com todos os ensinamentos, como você diz para nós, Simone, realmente é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que vem ser a voz da libertação, que vem ser a voz daquilo que a humanidade precisava escutar. Olha, senhores fariseus, doutores da lei, né? Mestres da lei, não é bem assim não, incomodando muita gente, deixando muito ensinamento bom para a gente, e muito mais do que palavras de Jesus, né? Jesus, Ele fez, Jesus se comprometeu, e Ele não precisou ser deselegante. Jesus, na sua sabedoria, mostrou muita elegância para conduzir o projeto do Pai, para assumir com a sua vida o projeto do Pai. Ora, isso não é um presente para nós? Olha, que maravilha. Olha, faça como a Simone, você que ama esse presente que é a revelação da Sagrada Escritura, mas que de repente tem alguma dúvida sobre o Novo Testamento. A gente está aqui falando sobre uma visão geral do Novo Testamento. Faça como ela, faça a sua pergunta aqui na nossa barra de comentários, e não esqueça também de enviar o seu nome, se você, claro, só se você quiser ganhar uma Bíblia edição pastoral aqui já vou mostrar, enquanto me desenrolar aqui dos papéis, da edição pastoral, edição comemorativa do Sírio 100, do ano de 2019, que nós comemoramos aqui na nossa arquidiocese. E você envia o seu nome e sobrenome para o nosso número 9, que está aí na barra dos comentários, 992 27 8927, é o WhatsApp da área pastoral São Simão Pedro. A gente vai de música agora. Quero mais uma vez cumprimentar a todos que estão aqui acompanhando a nossa live, e depois de ouvirmos mais uma canção entoada pelo Marcos Abrão e a nossa querida Zuleide e o Jeremias, que está por aqui conosco, nós vamos continuar o nosso debate sobre o Novo Testamento. Compartilha, marca alguém nos comentários, não perca tempo, a gente está só começando. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Ele é o caminho, a verdade e a vida da ovelha perdida que o Pai mandou salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida da ovelha perdida que o Pai mandou salvar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Pai mandou que Ele aqui viesse um dia para nos dar a alegria de viver no seu amor. O Pai mandou que Ele aqui viesse um dia para nos dar a alegria de viver no seu amor. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. A sua igreja é a coluna da verdade, comunhão na caridade para o mundo transformar. A sua igreja é a coluna da verdade, comunhão na caridade para o mundo transformar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Jesus veio anunciar a boa nova, e a boa nova é para nós também missão. Estamos já
amanhã celebrando o dia de Santa Teresinha, memória litúrgica importantíssima para nós, e com ela começamos o mês missionário. Ao longo do mês de outubro a gente vai falar mais sobre missão. Mas como o Marcos Abraão e a Dona Zuleide cantaram para nós que exatamente o Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar, é sempre bom a gente ficar ligado que o anúncio de Cristo, da boa nova, é uma missão nossa. Por isso que a partir de Aparecida, o documento de Aparecida nos chama discípulos missionários. Quer dizer que a gente tem um mestre único, somos sempre seus discípulos, sempre somos da escola, sempre somos integrantes dessa escola dos discípulos de Jesus, mas não somos meros discípulos, somos missionários, ou seja, somos agentes do anúncio dessa boa nova. Por isso a palavra discípulo está muito vinculada à missão. Mais uma vez eu cumprimento você que está me ouvindo, nos vendo, que é da SEB Boa Esperança, da SEB Quixadá Unidos em Cristo, Mensageiros de Cristo, a Nova Esperança e a comunidade, e a SEB Caminhando com Cristo. Você que é uma dessas SEBs aqui que está acompanhando a gente de casa, seja bem-vindo. Você que está chegando agora, eu estou com o seminarista Rafael Felipe da Arquidiocese de Aparecida, São Paulo, e a gente está batendo um papo muito legal sobre o Novo Testamento. Faça suas perguntas, né? Não perca a oportunidade. Meu querido Rafael, seguinte, como é que está dividido na Bíblia o Novo Testamento? Primeiro, quem foi que escreveu o Novo Testamento e como é que ele está dividido lá? Então, o Novo Testamento, assim como toda a Sagrada Escritura, ela foi escrita por agiógrafos. Mas Rafael, que é seminarista, sai lá de Aparecida do Norte para vir falar uma palavra complicada dessa aqui no meio de nós, né? Agiógrafos, minha gente, são os redatores sagrados, os escritores sagrados. Quem são esses escritores sagrados? Pessoas como você e como eu, de carne e osso, né, que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus para deixar a sua mensagem para nós. Lembrando que a Bíblia não é somente palavra de Deus, né? A gente fala, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é escrita a palavra de Deus, e ela contém palavra de Deus, né? Então, essa experiência que os redatores sagrados, que os agiógrafos escreveram, é conhecida para nós como palavra de Deus. Quem escreveu? Muita gente, né, que a gente conhece. No Novo Testamento nós temos os escritos proféticos, o livro do Apocalipse. A gente vê também os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vê também no Novo Testamento os Atos dos Apóstolos, né? A gente vê também no Novo Testamento as cartas paulinas e as cartas católicas, né? Então, quem escreveu? Estes foram os evangelistas, os apóstolos, né? Eles escreveram para nós o Novo Testamento da forma que a gente conhece. Olha, Rafael, a Luzia Lins, ela está parabenizando pela escolha do assunto tão necessário para nós catequistas. Ela fala de Monte Alegre. Eu, Monte Alegre, terra boa, terra bonita. Onde morei pela primeira vez. Lá. Aliás, abrindo um parênteses aqui, Rafael, antes da gente seguir aqui com o Novo Testamento, isso não é nenhuma quebra de protocolo, não, porque a nossa história, eu gosto de dizer, a nossa história, a nossa vida é extensão da palavra de Deus, né? Rafa, você está fazendo estágio pastoral aqui em Santarém, desde quando e onde você está nesse momento? Porque eu saudei aqui Monte Alegre e lembrei que você passou por lá. Onde é que você anda fazendo estágio por aqui hoje? Pois é, Deus foi tão misericordioso, tão amoroso comigo, que Ele me permitiu ter um amor em dose dupla aqui na Arquidiocese de Santarém, diferente dos meus outros irmãos que passaram todos por uma única paróquia e em 6 meses só, né? Eu estou aqui já a partir de amanhã, 10º mês aqui, né? Mês também que eu retorno já para minha terra, né? Mas no 10º mês aqui em Santarém. E quando eu cheguei, né, no pré-pandemia, eu fui designado para morar em Monte Alegre, né? E fiquei morando na paróquia de Cristo Rei, de 2 de janeiro até o dia 13 de março, quando eu vim para a semana da sua ordenação, né? E a dos outros 4 diáconos, e aí estourou naquela semana do dia 13 a questão do fechamento de tudo por conta da pandemia, e as balsas pararam.
Aí, eu que trouxe uma bolsinha para passar uma semana, fiquei aqui hospedado no seminário, então até ser transferido para Mojuí dos Campos, né? Então, meu primeiro amor aqui na Arquidiocese de Santarém, no estado do Pará, foi a Paróquia de Cristo Rei, aí no município dos Pintacuias, né, lá de Monte Alegre. Só que ele já está quase indo embora, gente. Pois eu acho é. que não sei qual foi o açaí que deram para ele, que não funcionou, porque o pessoal diz que quem vai ao Pará parou, tomou açaí e ficou, né? Mas a gente sabe que a Arquidiocese de Aparecida do Norte já há uns 4, 5 anos, né, digamos assim, 7 anos, né? Mais do que eu estava calculando, costuma enviar para a nossa Arquidiocese, para a Amazônia, seminaristas em estágio pastoral. O povo conhece bem aqui, aqui em São Pedro, vocês vão se lembrar, né, gente, do agora diácono Reginaldo. Ele trabalhou aqui, né, o Reginaldo. Nessa área aqui? Trabalhou nessa área aqui e foi ordenado essa semana agora, né, diácono. A gente reza pela vida desse nosso irmão. Muitas pessoas aqui lembram bem. Pois é, Luiz, eu errei. Reginaldo. Não são 7 anos. Eu sou o 7º. Então 7. São 5 anos. 5 anos. O primeiro né? foi o hoje Padre Moisés, que veio para Prainha. Olha, o Tiago Henrique está perguntando, nosso catequista, exatamente o que eu estava na agulha aqui para perguntar, já na sequência, viu, Tiago? O que define os evangelhos canônicos e os apócrifos? Mas, em primeiro lugar, antes da gente responder essa pergunta do nosso catequista, do Tiago, sobre evangelhos apócrifos e canônicos, existe uma nomenclatura, um termo chamado sinótico, que a gente costuma atribuir a 3 evangelhos, né? Quais são esses evangelhos e por que eles são chamados sinóticos, Rafael? Luiz, é muito fácil isso, né? Todo mundo, o povo das SEBs aqui tem Bíblia em mãos, estão com a Bíblia aí em mãos, né? O povo de casa está com a Bíblia aí pertinho do seu celular, acompanhando com a gente, né? É só seguir a sequência bíblica. A Bíblia ela é muito amiga, parceira das nossas vidas. Quais são os evangelhos sinóticos? Os 3 primeiros evangelistas que estão ali presentes na Sagrada Escritura, né? Então a gente pega ali, a sequência é Mateus, Marcos e Lucas. Esses são os 3 evangelhos sinóticos. Agora, por que esse termo sinóticos? A etimologia, a terminologia da palavra significa o mesmo olhar, a mesma ótica, né? Então, todo mundo aqui que usa óculos, né, Diácono Luiz, já foi em alguma ótica, por aí, na sua cidade, né, no seu bairro, para ter um novo olhar, né? Então, a palavra sinópticos, ela significa justamente isso, o mesmo olhar acerca de determinado assunto. Então, a experiência narrada acerca de Jesus no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, elas têm praticamente a mesma visão. E em algumas dos escritos tem até as mesmas palavras, escritos da mesma forma, né? Então por isso que eles são conhecidos por nós como os evangelhos sinóticos, diferente do evangelho de João, que não é um evangelho sinótico. Narra também a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, mas não é conhecido como o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros da Bíblia. Então se alguém chega para você e pergunta assim: fulana, o que é esse tal de evangelho sinótico que eu não conheço? Quem são esses evangelhos sinóticos? Chega lá na Beltrana e fala: Beltrana, os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros evangelhos que se encontram na sua Bíblia, na sua Sagrada Escritura. Isso vale para o católico, isso vale para o protestante, para o evangélico, isso vale para todo mundo que tem Bíblia em casa. Depois de uma explicação dessa, você não vai errar mais, né? Você já tem condições de dizer quais são e o que são os evangelhos sinóticos. Agora, evangelhos apócrifos e canônicos. Eu acho que você aí em casa já ouviu falar dessa expressão apócrifo, ou então está ouvindo agora. É verdade, Rafael, que existem evangelhos que foram escritos e que não entraram na Bíblia? É verdade, e não somente evangelhos, como também outros escritos que são considerados apócrifo, né? A palavra apócrifo também, a terminologia, né, o significado dela é oculto, né? Então, quando eu falo de apócrifo, eu falo de algo oculto. Para nós da igreja, eles são considerados como não inspirados, né? Então,
os livros, os evangelhos apócrifos, são os livros que não estão no nosso cânon romano, né? Que não são considerados livros inspirados. Por quê? Porque muitos deles são até fantasiosos. Se a gente pega o evangelho, agora se não me falha a memória, se de Tomé ou de Judas, né? Eles vão dizer que Jesus Cristo era quase como que um desses superpoderosos, né? Tem uma parte que fala assim: Jesus Cristo estava a caminho de um lugar e estava vindo um amiguinho de Jesus na infância dele e se esbarrou em Jesus Cristo. Aí o que Jesus Cristo fez? Olhou para ele e falou assim: porque você se esbarrou em mim, você não vai prosseguir o seu caminho. Fez assim nele e ele caiu seco. Aí os pais desse amiguinho de Jesus que se esbarrou nele foram até Maria e José. Chegaram em Maria e José e falaram: olha, Maria e José, não dá para ficar desse jeito, Jesus deixou meu filho seco lá. Aí Jesus foi lá e fez o quê? Quando Maria e José foram chamar a atenção de Jesus, ele foi lá e fez com que os pais desse menino perdessem a visão. Você acredita numa coisa dessa, né? Então esse é um dos fatos que estão presentes nos evangelhos apócrifos, né? Então a gente não desconsidera aqui que eles são escritos, e a igreja não desconsidera eles na questão de historicidade, porque eles nos ajudam a percebermos, né, o fato, os lugares que foram escritos, isso nos ajudam. Mas dizer que eles são inspirados a ponto de estarem no nosso cânon como matéria de fé para a gente, isso não, né? Então um livro apócrifo é algo que a igreja não desconsidera para nos ajudar na historicidade dos fatos, mas é algo que a igreja não reconhece como inspirados para a nossa matéria de fé. Jesus não é nenhum super poderosinho por aí, não é nenhuma espécie de que a gente é fã de Chapolin Colorado melhorado, para a gente olhar para ele como uma fantasia e dizer: não, isso aqui não dá para acreditar, né? Então os evangelhos apócrifos, eles são isso, eles são ocultos, não são considerados como dogma, como matéria, como verdades de fé para nós cristãos católicos, diferentes dos que não são apócrifos, né? Então, Rafael, você está dizendo que a igreja, inclusive o santo de hoje, São Jerônimo, que foi um grande tradutor, editor, o primeiro diagramador, digamos assim, que organizou junto com os concílios ali dos primeiros séculos da igreja, aquilo que entrava ou não no quadro que a gente chama de canônico dos livros que nós usamos hoje, os 27 livros, né, do Novo Testamento. Dá para perceber então, Rafael, que a igreja foi muito criteriosa ao selecionar os livros que nós temos hoje, não é? Com certeza, diácono. Muitos foram os concílios, sínodos, né? O que eu quero dizer com isso? Muitos foram os estudos da igreja, as reuniões da igreja, né, para poder deixar para a gente a Bíblia como ela está hoje. São Jerônimo tem uma parcela muito grande disso, a pedido do Papa Damaso na época, que pediu para ele compilar para nós, né, a Sagrada Escritura, traduzir para nós a Sagrada Escritura. E ele faz parte dessa redação da Sagrada Escritura, né? Por que a igreja é muito criteriosa com os livros que estão no Novo Testamento? Não no Novo Testamento, nos livros que estão na Sagrada Escritura. E a Bíblia dos protestantes, a Bíblia dos evangélicos, tal qual como ela é, com alguns livros a menos, mas do jeito que ela é, né? Foi compilada pela Igreja Católica, por nós católicos, né? Por quê? São Jerônimo já dizia isso para nós. Uma célebre frase dele: desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Então, que Cristo que eu conheço? O Cristo da experiência, claro, mas o Cristo da Escritura. O Cristo que eu faço, alguém fez experiência e colocou ali na Escritura. Agora, para quê? Para eu fazer a minha experiência de Cristo através das Sagradas Escrituras. Então, o critério que a igreja teve ao colocar para nós os livros que nós conhecemos como canônicos, como sagrados, para nós termos a nossa experiência de fé em Jesus Cristo. Que é o que as nossas SEBs só sabem fazer. Exatamente. Uma experiência de fé com a palavra de Deus. As SEBs se identificam com toda a Bíblia, especialmente também com as comunidades cristãs relatadas no Atos dos Apóstolos. E eu vou pegar esse gancho, eu já vou chamar aqui o seu Miguel. Aliás, ontem foi aniversário do seu Miguel, no Dia dos Arcanjos. Seu onomártico também, né, Rafael, Arcanjo Rafael. Já vou chamar o seu Miguel, ele que vai representar as nossas 5 SEBs agora, aqui na frente, vai dar uma palavra para nós essa noite, exatamente porque a gente vai
conversar agora um pouquinho, rapidinho, antes da gente ir para a próxima canção, sobre o Atos dos Apóstolos. Porque nos Atos dos Apóstolos, exatamente o livro sequencial ali dos quatro evangelhos, nós costumamos chamar carinhosamente de o Evangelho da Igreja. O que significa o termo Atos dos Apóstolos, Rafael? E por que a gente chama, assim, comumente, carinhosamente, de o Evangelho, é um quinto Evangelho, o Evangelho da Igreja? A gente chama o Atos dos Apóstolos de quinto Evangelho, né, de Evangelho da Igreja, por questão realmente de carinho e pela questão da importância dele para a nossa fé, né? Porque os atos dos apóstolos, os feitos, as ações dos apóstolos, primeiro, Luiz, vale a pena a gente recordar que a nossa fé, ela é uma fé, como que a gente chama a nossa igreja? Como que a gente denomina a nossa igreja, nas categorias dela? Una Santa Católica Apostólica Romana, né? Então a nossa fé é uma fé apostólica, né? Alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos. O seu bispo, Dom Irineu Romano, o meu bispo, Dom Orlando Brandes, um dos nossos bispos, o Papa Francisco, são hoje os sucessores dos apóstolos. Aí mostra a nossa fé com herança apostólica, né? Então, Atos dos Apóstolos, a narração dos apóstolos, que a gente até atribui que tenha sido escrito por Lucas, evangelista, né? Mas que tem a parcela também de apóstolos, eles mostram para nós o nascimento de uma igreja primitiva e como a igreja se formou. Hoje, minha gente, nós somos igreja no século 21, no ano de 2020, né? Mas a igreja nasceu num contexto, né? Os primeiros cristãos se tornaram para nós hoje igreja primitiva. Então, os Atos dos Apóstolos, eles mostram para nós que a nossa fé é uma fé apostólica, e eles mostram para nós o nascimento de uma igreja primitiva e como se formou esse povo, né? Tanto é que ele dá muita ênfase à questão do recebimento do Espírito Santo. A gente não vai reduzir o livro a isso, né? Porque o livro tem muito mais, é muito mais amplo a isso, mas a gente fala muito, né? Vê muito no Atos dos Apóstolos, inclusive quando a gente é crismado, né? Quando o bispo fala, receba por esse sinal, fulano, beltrano, ciclano, o Espírito Santo, dom de Deus, é inspirado no Atos dos Apóstolos. A gente fala do recebimento do Espírito Santo, que ele que é a alma da nossa igreja, né? O nascimento da nossa igreja começa pela força do Espírito Santo. Então, os Atos dos Apóstolos, eles vêm dessa realidade. Que maravilha, gente, coisa boa é a gente conversar sobre a palavra de Deus, não é que é bom, não é que é agradável, né? A gente aprofundar mais os nossos conhecimentos, as nossas noções bíblicas aqui hoje sobre o Novo Testamento. Olha, eu quero cumprimentar aqui de maneira especial meu amigo Davi Brazão. Davi foi nosso seminarista aqui um tempo na Arquidiocese de Santarém e atualmente é salesiano, está lá nas Minas Gerais. Um abraço para você, Davi, caboclo de Almerim, né? Davi, tudo de bom, bom te ver por aqui, obrigado por estar conosco. A gente vai de música agora e daqui a pouquinho nós vamos ter uma participação muito especial das nossas SEBs aqui dentro desse contexto da nossa conexão com a palavra. Chega mais e conecte-se com a palavra de Deus conosco hoje. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para a vaidade. Destino da palavra é a eternidade. Palavra não foi feita para cair no chão.
destino da palavra é o coração. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dividir ninguém. E nós aqui estamos celebrando exatamente esse congraçamento, essa festa da palavra de Deus, na festa de São Jerônimo, conversando sobre o Novo Testamento. Gente, olha, vocês estão contemplando esse nosso cenário muito bonito aqui, e ele foi possível também graças à colaboração aqui da nossa equipe da Pascom, e especialmente a primeira responsável por esse cenário bonito que a gente está tendo aqui é a Maria, e eu quero com alegria divulgar o trabalho dela, Artes de Maria, eu pronunciei certo? Maria é decoradora, ela pode decorar o seu evento, a sua programação, a sua live, como ela está fazendo aqui com a nossa hoje, deixando isso aqui encantador, enfeitando e embelezando o nosso presbitério nessa noite especial, nessa noite bonita aqui que a gente está refletindo sobre a palavra de Deus com o Rafael. Você pode entrar em contato por 2 números, todos eles WhatsApp, 988037315, 988037315, ou pelo 991168286, 991168286, e você vai ter a sua festa, o seu evento, a sua live, a sua programação ainda muito mais embelezada, enfeitada com o seu gosto, com Artes de Maria. Um abraço para você, Maria, muito obrigado mais uma vez, desde a festa das inscrições da nossa iniciação à vida cristã, que a Maria tá aí, ó, nossa equipe está colocando aí automaticamente para você a nossa arte, aí na telinha para você, tá? Artes de Maria, eu falei, não, Artes com Maria. Muito bem, eu quero chamar aqui o seu Miguel Figueira. Seu Miguel, por favor, venha aqui à frente para a gente falar um pouco sobre as nossas comunidades eclesiais de base. Se você aí não sabe o que é uma SEB, vai ficar sabendo agora. Pode vir, seu Miguel, por favor, fica aqui do meu lado, que a gente vai conversar um pouquinho. O seu Miguel vai falar com você. Quem sabe aí na sua comunidade, se não tem uma SEB, você pode sugerir para o seu pároco, para o seu coordenador, na sua comunidade. Que bom seria se a gente pudesse reunir mais os nossos grupos, né? É claro que a pandemia acabou dando um stand-by, dando uma pausa nas nossas reuniões nas residências. A gente ainda não pode voltar, enquanto não sair um decreto e a realidade que a gente assistir não estiver ainda melhor, a gente vai continuar ainda cessando os nossos encontros. Mas não é por isso que a gente não é por isso que a gente vai deixar de celebrar a vida das nossas comunidades eclesiais, a sua história, especialmente as que fazem parte aqui da nossa área. A gente vai então acolher o seu Miguel. Uma salva de palmas, gente, aqui, você que está aqui, ao seu Miguel. E para fazer tudo muito certinho, a gente vai aqui higienizar o nosso microfone e passar para o seu Miguel. Ok, boa noite a todos. É um prazer muito grande, eu agradeço aqui essa oportunidade aqui, diácono. Boa noite, Rafael, seminarista, né? Aparecida, né? Muito bem. Sebis que estão aqui, meus amigos, né? Nossos amigos também que estão assistindo através do Face, né? Luiz Alins, eu vi você falar em Luiz Alins agora, em Monte Alegre, né? Trabalhamos juntos lá em Monte Alegre, uns 15 anos atrás, né? Quando eu saí de lá. Um abraço, Luísa. Que Deus abençoe esse trabalho aí em Monte Alegre, né? Monte Alegre tem 2 paróquias, né? E trabalhei muitos anos lá em Monte Alegre. É um prazer muito grande a gente estar aqui. Pena que o tempo é limitado, né? Para a gente falar, a gente
contar um pouco mais da história, estender mais um pouco também, das SEBs ligado também, né, nesse contexto, né, da palavra de Deus, do qual realmente a SEB trabalha, né, o trabalho das SEBs aqui na nossa comunidade e aqui na nossa arquidiocese também, né? E a gente vai falar um pouco assim, bem reduzida também das SEBs, e no final eu queria falar também um pouquinho sobre Pedro, que é o nosso padroeiro, né? Temos o nosso padroeiro aqui na nossa área pastoral. Eu também quero chamar aqui para a gente conversar um pouquinho com 3 pessoas, 3 lideranças das nossas SEBs aqui. Eu quero chamar a Dona Ilza, por gentileza, Dona Ilza, vem aqui na frente. A gente vai, pode vir, que a gente vai se organizando aqui no espaço. A Dona Francisca, vou chamá-la como a gente chama carinhosamente aqui, a Dona Zizi. E a Dona Roseli, por favor, venham aqui à frente. Nós estamos, evidentemente, claro, para você que nos acompanha, tendo todos os cuidados, né? Eu vou pedir para a Dona Ilza ficar aqui, Dona Francisca Zizi bem ali pertinho do Rafael com a Dona Roseli. Isso, fica 2 aqui do meu lado e as outras, vocês 2 aqui do nosso lado direito. Uma salva de palmas para as nossas lideranças aqui, que estão a imagem está tranquila aí, né? No enquadramento, beleza. Então, eu vou aqui conversar com cada uma delas, já pedindo sobre... Eu vou perguntar para elas, para todas vocês, o que significa a SEB na sua vida, na sua experiência de fé, na sua experiência de comunidade. Eu começo então perguntando para a Dona Ilza. Dona Ilza, o que significa ser SEB para a senhora? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Então, SEBs, para mim, é o amor que a gente tem na comunidade. É um fruto que a gente planta na comunidade. Então, SEBs é a base da nossa comunidade. É da nossa SEBs que saem os setores, né, nossos ministros, ministro da Eucaristia, catequista. Então, todas as pessoas nascem de dentro da SEBs. SEBs é um fruto da nossa comunidade. A gente plantando este fruto com amor e dedicação e fé, a gente colhe os bons frutos. E hoje, gente, a Dona Ilza é a atual vice-coordenadora da coordenação geral da animação das nossas SEBs aqui na área pastoral. Fale um pouquinho para a gente, Dona Ilza, como é que é esse trabalho de acompanhar as 5 SEBs que nós temos aqui na nossa área? Tá, como o nosso vice não está, eu estou representando ele. Então, nosso trabalho é sempre acompanhar as SEBs. Sempre por mês a gente tinha a data certa de cada SEB visitar, ajudar, né? Quando a SEB estava mais ou menos, a gente ia visitar, mas agora todo mundo sabe, por causa que a gente não está visitando, né, o problema, e a SEB não está se reunindo. Mas a nossa comunidade está sempre de pé para alcançar aquela fé, aquela segurança em Cristo Jesus. Por quê? SEBs também é a família. É dentro da família também que saem estas criaturas, estas sementes. Esta semente é regada, é plantada. Se você planta e não rega, você não terá bons frutos. E eu quero agradecer aqui desde já, né? Todas as SEBs que está presente, todas as 5 SEBs que está presente aqui. Em nome do seu Antônio, eu quero agradecer. Vocês sabem que eu estou passando, mas a gente tem que ter fé, tem que ter segurança em Cristo, né? A gente pede força ao Divino Espírito Santo para poder chegar onde a gente está, né? A gente sabe que as barreiras são grandes, né? Com todos esses problemas. Mas a gente tendo segurança em Deus e si próprio e em Jesus Cristo, né? E o Divino Espírito Santo, é Ele que nos ilumina com seus 7 dons sagrados. Muito obrigado, Dona Ilza. Eu vou falar agora aqui com a Dona Francisca, nossa querida Zizi. Dona Zizi, diga para nós, para o povo que está lá lhe acompanhando, pode colocar a sua máscara, que
Eu ia falar telefone, o microfone vai captar direitinho. Dona Zizi, conte para nós, para a senhora, o que significa, qual é a importância da SEB na sua vida? SEBS, para mim, é muito importante. Ela faz parte da nossa caminhada na comunidade. Foi através da SEBS que eu conheci a nossa comunidade. Eu só participava nas missas. Eu vinha para a missa, depois voltava para casa sem nenhum compromisso. Depois da SEBS, foi que começou a minha caminhada na comunidade. Fui conhecendo as pessoas na comunidade, me integrando nos trabalhos comunitários. Trabalhei uns 4, 5 anos como catequista aqui nessa comunidade. Participei de muitos estudos aqui, aprendi muita coisa. Fui conhecendo as pessoas e amando a nossa comunidade. Fui ficando mais forte a minha fé. E, enfim, para mim, a SEBS ela é muito importante. É o motivo da gente se encontrar com os vizinhos, com nossos irmãos e estar sempre em contato, sabendo as coisas que se passam na nossa comunidade, as dificuldades, ajudando nossos irmãos que necessitam. Para mim, a SEBS é tudo. Eu amo a SEBS, eu amo os participantes, eu amo a minha comunidade. Enfim, SEBS é tudo na nossa vida comunitária. Dona Zizi, dessas 5 SEBs aqui estampadas, qual que é a sua? Aponte aí o seu estandarte. Caminhando com Cristo. 5. Sagrado Coração de Jesus, a SEB 5. Dona Ilza, a sua é a SEB... Está aqui, ó. Unidos em Cristo, nosso amigo velho Quixadá, no qual os seminaristas todos, né, faz parte do Quixadá, né, bispos, padres, diáconos, tá? Faz parte do nosso velho Quixadá. É porque, gente, o seminário São Pio X é aqui pertinho, seminarista, padre, bispo que mora aí, é tudo da nossa área pastoral aqui, faz parte das nossas SEBs aqui, viu? Não é lá do Santarezinho, não, é bairro da Esperança, é ou não é? Seminário são nossos paroquianos. E para finalizar aqui, Dona Roseli, eu queria fazer uma outra pergunta para a senhora, por outro lado melhor, né? Eu já sou espaçoso aqui. Mais para frente, aqui, Dona Zizi vai um pouco mais lá para a esquerda, né? Aí a Dona Roseli, pronto, que a gente já estava quase para lá, né? Que não estava aparecendo, claro. Olha, eu queria fazer uma pergunta diferente. Como é que a gente sabe que nós estamos parados e é até uma boa oportunidade para a gente entender como é que é o encontro de SEB, Dona Roseli? Como é que funciona? É feita alguma oração? Tem um momento da palavra? Como é que é? Sim, nas SEBs a gente se encontra, né, com os amigos e lá a gente partilha a palavra e partilha também os dons, né? Partilha o amor, né, também. Então, tudo é partilha. Então, na SEB é um encontro de amizade, um encontro de partilha, de união, né? Então, é um encontro muito bom. Lá você, depois da palavra, você partilha aqueles que estão bem, você sabe aqueles que estão doentes. Então, você vai partilhar tudo o que existe na sua comunidade, no seu bairro, nas famílias do seu bairro, onde existe aquela SEB. Lá a gente partilha tudo e a gente sabe de tudo, né? Então, é um encontro assim maravilhoso, que agora está fazendo falta para nós, né? Todo mundo que participava hoje está sentindo essa falta, porque gera um compromisso que a gente tem na quarta-feira de se encontrar, de ver o que a gente vai fazer, de ver o que a gente vai para a igreja fazer. Então, lá onde é a base de tudo que nós temos aqui na igreja, é de lá que a gente sai com os nossos projetos, né? Então, o encontro de SEB se dá assim, com cantos, com oração para doentes, né? Com a partilha da palavra, né? Então, é isso. É a partilha da fé e da vida, né? E da vida. Então, eu digo que SEB é um encontro de fé, né? Amor e partilha. Que maravilha, que coisa boa. Merece ou não merece uma salva de palmas as nossas lideranças aqui? Muito obrigado, por favor. Podem retornar aos lugares e a gente finaliza esse nosso bloco. Obrigado, Dona Roseli, mais uma vez, Dona Zizi, Dona Ilza, nossa vice-coordenadora das SEBs. Muito obrigado. Seu Miguel, por favor, venha aqui ao meu lado. O senhor ia falar de São Pedro, né?
O que São Pedro tem a ver com esse povo das SEBs, seu Miguel? Sim, mas antes de falar com São Pedro, eu queria aproveitar o gancho delas a respeito das SEBs, né? É que nós trabalhamos, as SEBs, elas têm mais de 65 anos aqui atuando no Brasil, certo? E ela teve mais força depois com a renovação do Vaticano II, mas a SEB mesmo, ela tomou força no encontro de Medellín, em 1968, certo? Em 1968 ela tomou essa força, ela se expandiu tanto no Brasil, né, como na América Latina, né? E na década de 70 e 80 foi o ano que foi a década que mais as SEBs atuaram e também foi a época que mais as SEBs sofreram, né? Porque aí teve preço de sangue de muitas pessoas, como Dom Oscar Romero, tantas outras lideranças, né? Que se espalhou em toda a América Latina, né? Mas o objetivo também da SEBs é essas três pontes, né? Trabalhar no ver, julgar e agir. Nós estamos falando aqui, né? É ver com os olhos de Deus, ver a realidade, as necessidades do povo com cautela, né? Com compaixão, que eu ver. E julgar segundo a fé e depois ter a resposta para agir através de feito, né? E são isso, né? E o que eu queria falar de São Pedro é porque São Pedro, nós somos o nosso padroeiro aqui, e dele nós temos essa grande força que, né? Pedro é príncipe dos apóstolos, né? Como sabem, e eu quero dizer que nós tomamos assim como SEBs, como aqui moradores aqui dessa área, participantes aqui dessa área, a lição que Pedro, nós tomamos de Pedro, né? Porque Pedro, ele abriu novos caminhos no mundo, né? No mundo pagão, justamente para proclamar a boa nova, né? Como a gente sabe daquela viagem que ele fez nos lugares, nas cidades litorâneas, né? De Doca, Jope, até chegar em Cesareia, curou Enéas, ressuscitou Tabita, né? Doca, né? E o que a gente vê em Pedro ali, nessa viagem de abertura para os pagãos, é que ele ao ressuscitar Tabita, ele fez um gesto bonito. Pedro, assim como Jesus ressuscitou a filha daquele, eu até esqueci agora o nome dele, era o chefe da sinagoga lá, né? E ele foi, uma das coisas que Jesus pediu, que o pessoal saísse. E ele subiu até onde a menina estava e com as palavras, Talita cum, né? Levanta-te, menina, né? E assim Pedro fez também quando chegou na casa de Tabita. Pediu que o pessoal saísse. E ele subiu até onde ela estava. Pedro também fez uma coisa também, imitando também o profeta Elias, quando ressuscitou a filha daquela viúva de Serepta na Sidônia, né? O profeta Elias pegou o menino pelos braços e subiu. E o que ele fez? Ajoelhou-se e pediu para que o Senhor devolvesse a vida daquele menino. Assim também Pedro fez. E pensando assim dessas minhas palavras aqui, que Pedro abriu as portas para a evangelização no mundo pagão, lembra-se do capítulo 16 de Mateus, quando Jesus disse: eu te darei a chave do reino do céu. Então, Pedro é aquele apóstolo que abre para que a palavra de Deus penetre no mundo, né? E essa palavra de Deus é vivência de todas as SEBs. É para isso que as SEBs trabalham. É para isso que nós nos reunimos. Agora até por causa dos encontros que foram impedidos por causa da pandemia,
Mas muitas famílias estão fazendo a leitura orante. Muitas pessoas. A gente vê o Papa Francisco, na exaltação, né, Alegria ao Evangelho, ele fala da leitura orante, incentiva. O nosso arcebispo aqui, do Irineu, no seu programa na Rádio Rural, né, A Voz do Pastor, às 5h45 e às 11h45, se eu não me engano, esse horário, ele de vez em quando está colocando, apertando essa tecla, para que a palavra de Deus seja cada vez mais vivida, estudada, né, orientada, e que a gente vai cada vez mais mergulhando nela, e para que através desta palavra a gente possa justamente viver a fé com o pé, a fé e os pés no chão. Isso é que nos alimenta e nos dá força. Então, que São Pedro, nosso príncipe dos apóstolos, que o nosso padroeiro abençoe cada vez mais, interceda cada vez mais pelo trabalho das SEBs aqui, tanto na nossa área pastoral, como em toda a arquidiocese de Santarém e em onde estiver SEBs também. Tá bom? Uma pena, Sr. Miguel, que o nosso tempo é curto, mas muito obrigado pela sua participação, pela riqueza que foi para nós, contribuindo com essa nossa reflexão. E um viva as nossas SEBs, viva as nossas SEBs! SEBs que estão mais vivas do que nunca e são fundamentais para a articulação das nossas atividades pastorais aqui como igreja. Obrigado, Sr. Miguel. Uma salva de palmas mais uma vez ao Sr. Miguel. Olha, nossa equipe vai colocar mais uma vez aí o nosso número para você participar do sorteio. Não se esqueça, tá? Está fixado nos comentários, é agora que eu nem percebi. É verdade, está fixado nos comentários. Uma pena que a gente já está indo para o último bloco, a gente vai ter mais uma canção agora. Meu óculos até embaçou, Rafa, deixa eu ir para cá. A gente vai ter mais uma canção agora e vamos para o último bloco com o nosso tema Novo Testamento, visão geral do Novo Testamento com o seminarista Rafael, com a presença aqui das nossas lideranças, das SEBs, das comunidades eclesiais de base. Cantemos. Palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus anuncia para a conversão. Que Deus anuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Amém, aleluia. Viva a palavra de Deus que tem no nosso coração fundamento, é o alimento, é a luz para a nossa vida. Gente, olha, eu quero lembrar você que você pode participar do nosso sorteio. Não perca a sua oportunidade. Só tem 2 pessoas até agora que
que colocaram seus nomes aqui no nosso número que está fixo na barra de comentários, 992 27 89 27. Você digita o seu nome, sobrenome e a comunidade onde você está nos acompanhando ou o bairro, tá? Para você concorrer. Eu queria que o Daniel aqui da Pascom, da nossa equipe, mostrasse aqui rapidinho a Bíblia edição pastoral, essa capa comemorativa que as nossas comunidades estão recebendo. Por que edição pastoral? Porque a Paulus organizou uma edição com uma linguagem muito apropriada para as nossas atividades, encontros pastorais, para as SEBs, catequese, encontros de liturgia, de formação e muito mais. Por isso, a edição pastoral, perfeita para os nossos trabalhos nas atividades pastorais em nossas comunidades. Você pode concorrer a essa Bíblia bonita aí, só mande o seu nome. Estou falando muito rápido, né? É o tempo que está cobrando a gente. 992 27 89 27. Vou falar com calma aqui para você participar tranquilamente. Ninguém está aperreado, né, Rafa? Eu quero cumprimentar as pessoas aqui que estão nos acompanhando. A Jarlene Santos, ela está dizendo assim: tudo lindo, que Deus nos abençoe. Obrigado, Jarlene. A Maria Costa, nossa Maria, responsável aqui pela ornamentação do nosso espaço. Vamos divulgar depois, mais uma vez, para você entrar em contato com a Maria e procurar o serviço dela para ornamentar a sua festa, a sua programação. Ela está dizendo: agradeço pela oportunidade de estar comemorando junto com as bênçãos de Deus, essa comunidade de São Simão Pedro, que sirvo com amor. Obrigada, Diácono Luiz Augusto e toda a comunidade. Nós é quem agradecemos. Deus abençoe você, viu, Maria? A Elisandra de Souza está por aqui. A Osinete, lá da nossa nova paróquia, a paróquia do Diácono Osinaldo, a recém-criada paróquia São João Batista. Ela está dizendo assim: Luiz Augusto e Rafael, Marcos Abraão, comunidade São Pedro, Deus abençoe a todos. Um abraço. E o Marcos Abraão está te mandando um abraço aqui, viu, Osinete, para você e para toda a paróquia de São João Batista. A dona Regina, liderança nossa, membro aqui das nossas SEBs. Deixa eu ver quem mais. Araújo, Cátia Araújo, amo minha igreja, parabéns, lindo projeto. Nosso músico Jeremias também está por aqui. E tem uma pergunta para você, Rafa, da paróquia do Rosário. Seminarista Rafael, posso dizer que as SEBs ou são um meio de viver e testemunhar a palavra de Deus? Era a pergunta que eu estava segurando ali no celular dele para responder, né? A SEBs, antes de responder essa pergunta, é um trabalho bonito que eu vim conhecer aqui no Pará, aqui na Arquidiocese de Santarém, porque na nossa Arquidiocese de Aparecida e em grande parte da região, não só na Arquidiocese de Aparecida, mas ali mais para o interior do estado de São Paulo, nós não temos SEB na diocese, nem nas outras dioceses que são as dioceses que estão ao nosso redor. Nós não temos comunidades eclesiais de base. Então, quando eu cheguei aqui, me falaram de SEBs, de uma maneira muito comum, né? E eu, o que significa isso? Porque logo de imediato, o que é SEBs? Nem imaginava o que seria, até que me explicaram o que são as SEBs, né? E eu fiquei apaixonado pelas SEBs e pelo trabalho que a SEBs faz, né? Quem sabe eu posso ser o precursor das SEBs lá na Arquidiocese de Aparecida, né? Mas é um trabalho muito bonito. Por quê? Porque lá, Diácono Luiz Augusto, a gente tem praticamente em cada rua uma paróquia, né? Então nós temos muitas paróquias, né? E além de cada rua ser uma paróquia, são paróquias que têm 2, 3 padres. Aqui na Amazônia a gente vê uma escassez muito grande de um número de sacerdotes adequados, de padres adequados para essa grandiosa porção do povo de Deus, para essa grandiosa extensão do povo de Deus em comunidades, né? Então, eu já respondo assim essa pergunta, né? É uma realidade grandiosa, sim, de se viver a palavra de Deus e de se fazer a sua experiência, né? Porque no município, tirando a realidade minha de Mojuí dos Campos, né? Aonde nós temos lá quase 40 comunidades para um único padre e um único diácono, como não viver a evangelização sem as SEBs, sem fazer uma experiência de Cristo nas SEBs? É sim um importantíssimo meio de se fazer a experiência de Deus. Que maravilha. Daniel está me sinalizando alguma coisa.
Uma outra pergunta, exatamente, Outra Dani. pergunta. Olha, a Simone Valente aqui está dizendo que poderia ser feito sorteio. Olha aí, equipe, poderia ser feito sorteio pela participação na live, porque as pessoas não querem sair da live para mandar mensagens no WhatsApp. Tá, certo. Olha, Simone, a nossa coordenadora da Pascom, a Luana, está dizendo. Gente, eu estou falando rápido demais, né? Que a gente vai colocar os nomes das pessoas que estão interagindo nos comentários, tá? Para além também das pessoas que estão mandando. Mas vale a pena você também enviar o seu nome para 992 27 89 27. Tinha mais uma pergunta, mas eu acabei perdendo aqui. Tem Dani. uma aqui que ela perguntou ali, talvez seja a Pode- mesma. Ah. A mesma paróquia fez a pergunta, a paróquia Aham. do Rosário. Como fazer para que os católicos vivam mais a palavra de Deus? Boa. E aí? Posso responder à altura? Por favor. Todo seu. Deixe de ser sem vergonha. Yeah. Respondo dessa forma, né, Luiz? Mas com muito carinho, né? Sem vergonha, né? Não tenha vergonha da palavra de Deus, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um compromisso de Deus para conosco, né? E ela não é enfeitinho para as nossas casas. No Salmo 90, para tirar mal olhado da casa e para impedir com que os inimigos entrem dentro da nossa casa. É hora de sacudir a poeira da Sagrada Escritura, né? E criar coragem de ler a palavra de Deus. Não se tem uma receita, não se tem uma fórmula, não se tem uma bula para ler a palavra de Deus. Simplesmente coragem. Crie coragem para meditar, para rezar, para refletir a palavra de Deus dentro de casa. Lembre-se que ela é a mensagem de Deus para a sua vida, para o momento de dificuldade que você está passando, para a coragem que você precisa criar e enfrentar para superar os momentos que nós passamos de provações, tribulações no nosso dia a dia. Muito mais, a Bíblia é uma injeção de ânimo para a nossa casa, para a nossa família. Minha família está passando por tanta dificuldade, seminarista Rafael. Eu não consigo criar um emprego, eu não durmo em paz, que eu não sei se vou conseguir pagar as contas minhas no final do mês, né? Leia a Bíblia e veja na Bíblia que pessoas como você passavam por dificuldades. O Jó, que está sendo a primeira leitura dessa semana, né? Exatamente, né? E mostram para nós superação, né? Coragem. Então, entregue-se nessa aventura sem vergonha, sem medo de ser feliz. Rafael, a Regiane Pantoja, que participou da live da semana passada e ganhou a Bíblia, inclusive tem até uma foto que a gente registrou, né? Ela recebendo. Obrigado mais uma vez, viu, Regiane? Parabéns. Faça bom uso da palavra, viu, que você ganhou, da Bíblia Sagrada, edição Paulo. Ela está dizendo assim: meu desejo é que haja mais lives como essa, viu, Pascom? Para fortalecer os esclarecimentos sobre a evangelização, como tirar dúvidas. Chamem eu mais vezes, de Aparecida para cá. Nem que a gente vai ter que ir lá em Aparecida para fazer em cadeia com a sistema Aparecida, né? Como é que é, mano? Vai fazer por Skype, né? Quem sabe? Skype, quem sabe? A parte 3 aqui. A gente faz. Porque não dá para esgotar tudo, né? E nem a nossa intenção também. Isso aqui é tudo um aperitivo para provocar você para aprofundar mais na meditação, no estudo e na reflexão da palavra de Deus. Rafael, o seguinte, meu irmão. Sim. O que são as epístolas Muito bom. do Novo Testamento? Então há uma dificuldade muito grande quando muitas pessoas perguntam, né? Qual a diferença de carta para epístola, né? Na verdade, não tem uma diferença de carta para epístola. Ambas deixam para nós uma mensagem acerca de determinado assunto, né? Mas quando a gente fala de carta, quando eu mando uma carta para alguém, hoje nem tanto mais, né? Mas quando eu mandava uma carta para alguém, eu mandava por uma questão de intimidade, de afetividade, de carinho, de proximidade. Eu mandava uma carta para o Luiz Augusto, né? Eu tive um pai que durante muito tempo passou se recuperando de um vício numa casa de recuperação. E ele se comunicava comigo por muito tempo, minha mãe está acompanhando, ela sabe disso, por cartas, né? Então, por quê? Tinha um carinho muito grande por mim e mandava carta para mim para dizer como que ele estava lá. Aliás, rapidinho, nosso abraço. Eita, estão caindo. Nosso abraço para o povo de Guaratinguetá, para o povo da Arquidiocese Aparecida que está acompanhando a gente. Uma salva de palmas para o povo de Aparecida do Norte, nesse link com a gente aqui no Pará, na Amazônia, na querida Amazônia. Sim, Ramon. Muito linda mesmo.
Vale a pena conhecer, né? Vem para cá. E então, açaí. a epístola é diferente, né? A epístola ela já se destina mais a uma comunidade, a um número mais grande de pessoas. Tem um caráter mais universal, né? Então, o Novo Testamento também é recheado de cartas e epístolas. Cartas católicas, cartas paulinas, né? Epístolas paulinas, epístolas católicas. Então, essas cartas são a maneira de se comunicar para o povo de Deus a sua mensagem. Eu olho para o apóstolo Paulo e acho muito bonito isso nele, né? Gosto muito disso nele. Hoje, Luiz, é muito fácil para a gente mandar mensagem para alguém. A gente quer vir com calça apertada, dá nisso, né? Peguei aqui meu celular. A gente pega, manda um zap, como diz, né? Para o amigo, para o irmão, posta no Instagram, manda uma mensagem no direct do Instagram, do Facebook. Na época do apóstolo Paulo, não tinha um telefone nem do tamanho dessa caixa de som, que dirá do celular com uma facilidade que a gente tem hoje com a internet, né? Então, como que ele mandava mensagens de evangelização para o povo de Deus sem e-mail, sem celular, sem telefone, sem internet? Apóstolo Paulo mandava carta para o povo de Deus, para as comunidades que ele não conseguia chegar, que também não tinha carro, né? Também não tinha avião. Então era muito mais difícil de se comunicar do que hoje, mas nunca isso foi empecilho para esse grande comunicador que foi o apóstolo Paulo, né? E é o apóstolo Paulo dos nossos corações. Então ele mandava carta, as cartas que hoje a gente proclama na nossa comunidade servem para nós como comunidade de fé, né? A carta aos Filipenses, carta aos Romanos, carta aos Gálatas. Ele dirigia para aquela comunidade uma carta em meio à dificuldade que elas passavam, né? Então as cartas paulinas, elas são destinadas a comunidades, que a gente sabe muito bem. E as cartas católicas, que são cartas universais, são cartas de Tiago, cartas de Pedro, cartas de João, né? São cartas de caráter universal, não são destinadas a uma comunidade específica, e sim à igreja como um todo. Por isso são católicas, porque a palavra católica significa universal. Então são cartas universais para toda a igreja. As duas são para toda a igreja, mas a diferença de uma é que Paulo destinava uma às comunidades, né? E as cartas católicas são destinadas já para todo um povo. A Simone Valente está respondendo aqui. Aliás, a Paróquia do Rosário, ela está respondendo a mensagem da Paróquia do Rosário. Infelizmente, muitas pessoas, eu imagino, deixam a palavra de Deus só como enfeite. A Simone dizendo, e muitos nem como enfeite. Muitos católicos nem têm Bíblia. É verdade, né? Uma carência. Houve um projeto da igreja no Brasil há um tempo de 1 milhão de Bíblias sendo espalhadas, né? Mas realmente é uma realidade que tem muitas pessoas que não têm nem acesso sequer à palavra de Deus. A Kathleen Tavares queria ser amiga de vocês só para aprender mais e mais. Uma amizade super desinteressada. Kathleen é nossa amiga aqui do movimento de Cursilho, está sempre aqui pelo seminário. É aquela que é psicóloga, né? É, psicóloga lá. A Luciene Barros, será que eu leio essa mensagem aqui? Luciene Barros está dizendo o seguinte, olha isso. Eu gosto muito porque o Luiz Augusto e o Augusto José são dois sem vergonha. Olha mas aí. Que isso? Porque eles são amigos da palavra de Deus. O Augusto José, não vou nem falar, né? Mas a gente para a palavra de Deus, a gente é sem vergonha, né? Para a palavra de Deus. Então, Rafael, a gente falou dos evangelhos, nós falamos do Atos dos Apóstolos, falamos das epístolas católicas e as de Paulo, mas tem um livro aí que tem um livro aí, você ia falar? Não, é o livro do medo, pelo jeito, né? Já começa com suspense, não é? Suspense, né? Tem um livro aí que dá medo às vezes em algumas pessoas, que é o tal do Apocalipse. O que significa esse termo e como a gente pode entender o Apocalipse? Qual é a mensagem do Apocalipse? Fim do mundo. Fim do mundo é que não é, né? Então a gente tem que deixar de lado o medo do Apocalipse, né? É um dos livros que eu particularmente mais gosto na Sagrada Escritura. Por quê? Apocalipse significa revelação. Então o que o livro do Apocalipse está narrando, está contando? Está revelando aquilo que nós vivenciamos na nossa humanidade. Gente, vocês pegarem para ler o livro do Apocalipse, vocês vão ver a nossa realidade nua e crua ali, escrita na Bíblia, acontecendo tal qual como ela é, né? Agora, algumas interpretações erradas do Apocalipse, né? De pessoas que não têm
conhecimento de fato do Apocalipse causam medo na gente, né? Causa mesmo, porque você pega lá, né, um texto narrado, a pessoa vem e cria uma fantasia acerca daquilo, isso vai assustar a pessoa, né? Não somente no Apocalipse, mas como em qualquer outro tipo de livro da Bíblia, né? Então, o livro do Apocalipse, ele fala de revelações que João teve acerca da igreja, acerca do que estava para acontecer com a igreja, acerca do mistério da igreja. Não se trata de final do mundo, mas se trata daquilo que aconteceu, daquilo que acontece e de visões, de profecias, que é o livro profético, acerca daquilo que pode acontecer com a nossa igreja. Tem uma parte até, Diácono Augusto, uma paroquiana chegou em mim e disse assim: olha, seminarista Rafael, agora a gente vai ter que receber aí a marca da besta para poder viver, né? Porque tem uma parte no livro do Apocalipse, se não me falha a memória, no capítulo 13. Olha já. Égua. Ele está aprendendo aqui, Marquinhos, está aprendendo aqui os bordões paraenses. Já trocando pelos do sul, lá do Sudeste. Quase que eu falei, né? Falei égua, né? Está lá para o capítulo 13, se não me falha a memória, a marca da besta, né? Que as pessoas só poderiam viver, se alimentar, enfim, viver em paz, se tivessem a marca da besta. E falaram que a vacina do coronavírus para ela é a marca da besta, né? Agora todo mundo só vai poder viver com... o fim do mundo já está acontecendo, ó. O Papa fugiu na época da quarentena lá do Vaticano, teve que se esconder do jeito que estava falando na profecia, e agora a vacina é a marca da besta. Falei, então deixa essa marca da besta chegar logo para mim, que eu não vejo a hora essa marca da besta chegar. Acaba virando teoria da conspiração, né? Pois é, então eu perguntei para ela, falei, mas qual é a fonte, né, que informou isso para a senhora? O que é muito importante, para a gente combater até fake news, né? Pergunte a fonte, minha gente, a origem disso tudo, né? Da onde que vacina de coronavírus vai ser marca de besta, marca da besta para a humanidade, para a gente poder viver acerca disso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas interpretações maldosas que nem são leituras fundamentalistas, porque até se a pessoa tivesse uma leitura fundamentalista, ela ia saber que não tem nada a ver com isso, né? São interpretações maldosas. Era isso que eu ia te perguntar, Rafa. Agora, você tirou a expressão da minha boca, assim. O que é a tal da leitura fundamentalista? É mais ou menos isso que você está nos exemplificando aqui, né? A leitura fundamentalista, Luiz, é aquela leitura na qual eu desconsidero a igreja. Então, gente, não desconsidere a igreja e a interpretação da igreja acerca da palavra de Deus. Palavra de Deus não é nenhum livro de era uma vez, não é continho de fadas, né? Eu não posso meditar a palavra de Deus fazendo uma leitura fundamentalista dela, desconsiderando aquilo que a igreja deixa como magistério, como ensinamento. Pega um exemplo assim, né? Vamos pegar um texto assim. Eu quero ver o que Deus vai dizer para mim hoje. Abra a Bíblia. E Jacó se esfaqueou com medo do amanhã. Aí a pessoa, meu Deus do céu, Deus está me dizendo para me esfaquear, né? Deixa eu abrir outro texto para ver se é isso mesmo. Abre outro texto, aí diz: coragem, levanta-te, faça o mesmo. A pessoa vai lá e se esfaqueia, né? Então a leitura fundamentalista não é isso, olhar para aquilo e tenho que fazer isso. Não, a igreja tem uma interpretação. A palavra de Deus mandou arrancar o olho, vou ter que arrancar. Mandou arrancar o olho. Olha, pensa bem isso, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então, a leitura fundamentalista não é aquela leitura de que eu olho para aquilo e vejo a ira de Deus com o seu povo. Deus é irado, então tem que ser irado, tem que ser bravo. Não. Leitura fundamentalista, ela não é positiva quando eu olho para a Sagrada Escritura, né? E interpreto a Escritura sem a inspiração da igreja, sem a interpretação da igreja, sem a luz do Espírito Santo de Deus. Então, qual que é o conselho que a gente dá para que a leitura fundamentalista não aconteça? Procure alguém que já estudou a palavra de Deus. Procure na sua paróquia as lideranças. Procure o responsável pelas suas sebes, né? Procura o seu pároco. Procure o seu vigário, o diácono, até o seminarista está aí para quebrar galho, né? Fez teologia, alguma coisinha ele pode ajudar, pode contribuir. Tanto é que procure a gente alguém chamou que logo sabe. o Rafa para estar aqui, para nos ajudar. Né? Então não faça leitura fundamentalista, porque ela cega. Perigosa, né? Ela é perigosa.
Olha, o padre Roberto de Lagoinha, São Paulo, está te mandando um abraço. Viu? Tá acompanhando aí com a Abraço, gente. Rafael. Roberto Silva. O padre Roberto Silva, ele foi meu pároco, que me incentivou a entrar no seminário e fez minha primeira comunhão. Se não fosse o padre Roberto, não existiria o seminarista Rafael. Um abraço muito grande para ele que está aí nos acompanhando. Tá vendo, padre Roberto, a importância que você tem na vida do nosso seminarista Rafael. Gente, é uma pena que nosso tempo está acabando, a gente já está concluindo. Eu já vou pedindo para a nossa equipe, como eles já estão ali encaminhando, o nosso sorteio para a gente encerrar. Eu vou fazer só mais uma perguntinha aqui. É uma pena mesmo, que o nosso tempo já está passando. A conversa está tão boa que o tempo passa e a gente não vê, né? Alguém aqui tem alguma pergunta para o Rafael? Alguém aqui que está na Assembleia, que está presente? Se tiver, só levantar a mão, viu? Que a gente faz. Mas o que eu ia comentar que eu esqueci? Sim, a ideia fugiu. Eu estava com uma ideia na cabeça aqui, mas acabou indo embora. Mas eu estava falando do tempo, né? Que a gente tem, que é pouco. Rafael, então eu vou te perguntar, eu vou fazer praticamente já a nossa pergunta de despedida, que ela já tem também um tom de mensagem para você oferecer aqui às nossas SEBs, às nossas comunidades, ao povo que está nos acompanhando. Por isso que aqui, a Paróquia do Rosário, mandando um abraço para o seminarista Rafael. Muito obrigado. O Padre Vinícius e a Simone, por isso a paróquia de Guaratinguetá, então. Guaratinguetá, que a Paróquia do Rosário estava comentando aqui, né? Sim, a Paróquia do sim. Rosário é a nova paróquia minha. Lá é a paróquia que hoje eu recebi a designação do bispo, né? Eu volto para a minha arquidiocese e vou designado, então, para a paróquia Nossa Senhora do Rosário, lá em Guaratinguetá, com o Padre Vinícius, né? Desde já agradeço, Padre Vinícius, a sua disposição, a sua acolhida e emprestar um pouquinho do seu povo para eu poder estar junto deles, né, fazendo esse trabalho pastoral bonito da nossa igreja. Quer dizer, daqui a pouquinho vamos ter diácono Rafael. Exclusivo, eu estou dando essa né? notícia em primeira Não mão pode aqui. Falar, tá dando... Não digo nem da ordenação, da paróquia nova. Acabei de receber a ligação e já estou dando a notícia exclusiva aqui. Mas daqui a pouco também tem diácono Rafael. E aí ele vai embora, gente. É 18 de outubro, diz que vai embora já. Né, da nossa arquidiocese. A gente se apega, cria amizade. E assim, eu não posso falar nada, os padres não podem dizer nada, porque vida de padre e de missionário, leiga consagrada, é sempre assim. Você chega, no outro dia vai embora, né? É uma série de encontros e despedidas, porque a gente passa, mas a comunidade, que é a verdadeira protagonista, a liderança, as lideranças que estão aqui, elas que constroem, elas permanecem nas comunidades. A gente passa a dar nossa contribuição, mas o que seria das nossas comunidades sem a expressão do seu povo, né? Então, Rafa, eu quero perguntar para você exatamente isso. Diante de tudo isso que a gente falou essa noite, nessa conclusão da nossa live, já o nosso sorteio, o que a gente tem a aprender, o que as nossas comunidades têm a aprender com o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele nos ensina a experiência de Jesus. Então as nossas comunidades, a nossa igreja, nós como povo de Deus, temos que aprender no Novo Testamento, o mesmo que as comunidades tiveram por primeiro, da experiência acerca de Jesus, que relataram para nós, temos que aprender a experienciar Jesus, a conhecer Jesus, a sentir Jesus. E aqui eu faço um paralelo, né, com a canção do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou. O Novo Testamento nos ensina isso, né? O Novo Testamento nos ensina acerca de Jesus para fazermos como? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, sorrir como Jesus sorriu, a viver como Jesus, a termos a nossa experiência de Jesus hoje e a vivermos como Jesus viveu. Tá, poxa vida, e agora como é que a gente fica, né? Vontade de querer ficar mais, conversar mais, debater mais, mas quem sabe o projeto Live Parte 3 a gente faça junto. Isso. Gente, eu queria perguntar para o pessoal aqui, as lideranças que estão aqui na nossa igreja agora. Tá valendo a pena? Valeu a pena? Foi uma experiência boa? A gente pode trazer esse menino de novo? Pode, né? Pode fazer uma outra dose. Como é que é, seu Miguel? Pode? Pode, né? Que bom. Vocês perceberam também que aqui nos nossos cantores, Dona Zuleide e o Marcos Abrão, estão bem acompanhados com a imagem
de São Pedro, né? Nosso padroeiro. Mostra lá um pouquinho, Lu, por favor, e o Daniel, na nossa técnica aqui, esse detalhe que eu queria que você contemplasse aí da sua casa, da imagem de São Pedro, do nosso padroeiro, com São Pedro, com as sebes, com a presença do Rafael aqui. Nós estamos então concluindo esse mês festivo do mês da Bíblia. Eu aproveito então, já que a imagem você está vendo aqui a imagem dos nossos cantores, queria pedir para eles tirarem então, vou pedir para a Dona Zuleide, para a senhora tirar o sorteado dessa noite. A equipe vai trazer aqui o felizardo ou a felizarda. A Dona Zuleide vai tirar o nome e vai anunciar no microfone para você quem é o ganhador da nossa Bíblia Edição Pastoral. Se alguém de Guaratinguetá. Já pensou? Como é que é, Luana? Vou levar o presente. Tá. A Luana está me orientando então que a gente vai só divulgar a Dona Zuleide vai sortear o número e aí a equipe vai divulgar o nome do felizardo ou da felizarda. Será que é de Guaratinguetá? Amém. Eu estou vendo aqui que o povo de Santo Antônio de Pádua do Mojuí dos Campos Olha está aí. por aqui. Alô, Mojuí dos Campos! A terra que o Rafa faz estágio pastoral. Vamos lá então, já tirou? Pode ir lá. Aqui ao vivo, a cores. Dona Zuleide, então, nossa cantora, vai tirar aqui para nós. Tchan, 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 tchan. Pode falar, Dona Zuleide. Número 9. Número 9. Não é guaratinguetaense. Não é Guaratinguetá. Não foi dessa vez Guaratinguetá? Muito bem. Número 9 foi a sorteada, melhor dizendo, e essa Bíblia Edição Pastoral comemorativa do Círio 100 vai para a Kátia Araújo, aqui da nossa área pastoral. A Kátia aqui, qual é a sebe da Kátia? Lá para cima ali, né? Caminhando com Cristo, né? Caminhando com Cristo. Kátia Araújo, parabéns, viu? Você recebeu aqui a nossa... Olha aí, a equipe está mostrando aqui para a gente não ter dúvida que a sorteada foi a Kátia Araújo. Parabéns, Kátia. Muito obrigado a todos que participaram. Gente, a gente está encerrando. Uma pena, mas eu quero dizer para você, Rafael, da nossa alegria de recebê-lo aqui. Meu irmão, muito obrigado. Rafael se prontificou desde o primeiro momento que nós entramos em contato com ele. Meu irmão, eu não tenho a menor dúvida que esse povo aqui que nos acompanhou, as pessoas que estão aqui nessa noite, aqui na igreja, na assembleia da nossa igreja, ficaram muito mais enriquecidas e com certeza vão voltar para casa amando mais a palavra de Deus, porque você aqui nos ajudou a olhar para a Bíblia com muito mais zelo, amor e cuidado, e entender que a palavra de Deus para nós é fonte de vida, como a gente anunciou nos vídeos que divulgamos da nossa live. O livro dos Hebreus, carta aos Hebreus, é viva e eficaz a palavra de Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, e a sua mensagem conclusiva aqui dessa nossa noite para quem está nos acompanhando. Deixo mensagem desafio também, né? Desafio você que está aí na sua casa a ler, Diácono Luiz Augusto, os Salmos, né? Mas eu tenho dificuldade de interpretar algum livro bíblico, parece que é meio difícil, né? Então, leia os Salmos, faça a experiência de primeiro dia, Salmo 1, segundo dia, Salmo 2, e assim sucessivamente, né? Se esqueceu de ler no terceiro dia, volta para o primeiro, aí assim vai aprendendo mais, né? Que os Salmos nos ensinam a rezar, e eles são também escritura, contém palavras de Deus. Então, aproveite aí para rezar com os Salmos, né? E Diácono Luiz, também fica o meu agradecimento, né? Em primeiro lugar, a nossa amizade. Estou aqui também por conta da nossa amizade, né? E agradeço muito a Deus por tê-lo como amigo, por tê-lo como irmão. E espero que você represente a área pastoral aqui na minha ordenação, lá no próximo ano, né? Leve também quem quiser. E agradeço também o convite da área pastoral de estar aqui hoje, conhecendo essa área antes de ir embora, né? E é o meu último trabalho diocesano aqui, antes de ir embora no mês que vem, amanhã, mês que vem já, né? Antes de ir embora, conhecendo essa área que meu irmão também, hoje Diácono Reginaldo,
esteve como seminarista Reginaldo aqui, na época acho que do padre Laelson, né? Se não me falha a memória. Então, agradeço a vocês que me convidaram e a vocês que nos acompanharam aí. Tem gente da minha arquidiocese, mas com muito mais carinho também para esse povo da arquidiocese de Santarém, que está nos acompanhando e que demonstrou para mim muito amor, desde o dia 1º de janeiro, né, até os dias de hoje, vem demonstrando para mim muito carinho e muita amizade, né? Vou guardar as lágrimas para o dia 18 de outubro. Vamos estar lá. Mas além das lágrimas que vou guardar para o dia 18 de outubro, vou guardar no meu coração o amor dessa arquidiocese muito querida. Então, agradeço a vocês que hoje nos acompanharam aqui nessa live, né? E a gente continua se encontrando pelas redes sociais, né? Então, adicionem lá, é Rafael Felipe, Instagram. tanto no Facebook quanto no Instagram. E a gente continua mantendo contato. Inclusive, eu já falei para o Padre Luiz que eu vou faltar no sábado de 17 aqui na celebração para representar São Pedro na despedida lá na paróquia de Santo Antônio, no Mujuí, do nosso irmão seminarista Rafael. Mano, muito obrigado, Deus te abençoe. Que o teu ministério venha logo. Amém. E seja cada mais fecundo, amém. Viu? E que essa palavra cada vez mais esteja aí, palpitando no teu coração e você dê testemunho com fé e coragem. A gente vai estar rezando por você e reze por essa área aqui também, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos pedir a bênção de Deus. Uma salva de palmas ao Rafael, gente, o povo que está aqui. Nossas SEBs. Gente, olha, o que seria dessa comunidade sem as nossas SEBs? Sem vocês, sem cada uma de vocês que tornou, inclusive, essa noite possível. Quero agradecer a Pastoral da Comunicação. Nós estamos concluindo o mês de setembro assim, desse jeito. Agradeço a nossa equipe de cantores. Marcos, muito obrigado, meu irmão. Dona Zuleide, Jeremias, Deus abençoe muito a vida de vocês, o ministério de vocês, seu Miguel, todos vocês que participaram conosco, Dona Ilza, nossa vice-coordenadora das SEB, seu Antônio, nosso abraço para o seu Antônio que está se recuperando de um tratamento nos olhos. Quero cumprimentar a Dona Francisca, a Dona Zizi e a Dona Roseli, e na pessoa delas cumprimentar a todos vocês que estão aqui, que estiveram nos prestigiando essa nossa conversa e colocando aqui, essa palavra no centro, que é o lugar dela nas nossas vidas. Por isso, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por vocês ter estado conosco aqui. Um grande abraço. Continue curtindo e compartilhando a nossa página. Tchau, gente. Deus abençoe. E vamos ficar com o Marcos Abrão e com a Dona Zuleide para encerrar essa nossa noite. Obrigado. A Bíblia de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só o amor partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo